Perto do Dia dos Namorados é difícil fugir aos estereótipos do romance, mas decidimos ousar e neste episódio falamos de prazer, desejo, libertação, sensualidade e apelo na perspectiva das marcas, claro. Deixe-se conquistar, bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. Falar de amor é também eliminar tabus e abraçar todas as formas de amar. A Durex acompanhou a revolução sexual ao longo de décadas e foi uma das primeiras marcas a falar de sexo de forma aberta e natural. A marca equilibra irreverência e credibilidade na promoção de um discurso mais autêntico e desmistificado, porque o prazer na realidade pode ter muitas formas. And how to get to know you. I really want to taste what you got. A marca Durex é líder mundial na área do bem-estar. Temos um papel muitíssimo relevante que é estudar o consumidor, ouvir o consumidor, quais são as suas necessidades, quais é que são os drivers para nós conseguirmos recrutar mais pessoas para a utilização de produtos que promovam uma saúde sexual segura, mas também prazerosa. Tem tido como prioridade trabalhar vários projetos que promovam conversas abertas e sem tabus com os nossos consumidores. Prova disso é o projeto Durex Talks que nós lançámos em 2020, que vive no YouTube, e também a evolução que nós temos tido com o tipo de plataformas, como podcast ou social media. Há 2 anos lançámos o Durex Explica, que tem sobretudo 2 objetivos. Por um lado, contamos com entidades muito credíveis que nos ajudam a responder da melhor forma, como é o caso da Associação de Planeamento Familiar e da Abraço, mas também temos vídeos educacionais que nos ajudam a desmistificar tabus e em que contamos com nomes muito reconhecidos. Mais de 80% das mulheres precisam da estimulação do clitóris na sua parte externa aqui. A marca Durex, acima de tudo, é uma marca inclusiva e que tenta promover o amor próprio. A nossa assinatura é Love Your Sex. Nós queremos ter uma comunicação e um posicionamento que tenha uma inclusão de todos, independentemente da sua preferência, ser uma marca de todos. Descobre os novos brinquedos Durex. A marca Durex tem 95 anos. Tudo começou na criação do preservativo com lubrificante. Fomos pioneiros no preservativo sem látex, mas acima de tudo isto mostra o nosso espírito inovador e estamos presentes em vários segmentos, preservativos, lubrificantes, brinquedos sexuais, por forma a conseguirmos promover relações sexuais com maior prazer, mas sempre com segurança. Durex Sensitivos, mais finos para maior sensibilidade. Liberta as tuas sensações com Durex. Gostaria de destacar a gama de Durex Naturals, de lubrificantes, 100% de ingredientes naturais e que visam ajudar na promoção da secura vaginal e a normalização deste tema, na nossa categoria mais recente de brinquedos sexuais, com uma diversidade muito ampla e que promove o prazer para os dois. Descobre os novos brinquedos Durex. Experimenta. Inovação também é falar de comunicação. A marca Durex tinha um peso muito grande de comunicação em televisão, mas a forma como nós entendemos hoje é que nós precisamos de estar junto do consumidor. Temos investido imenso na área do digital, mas também em locais onde o consumidor está, nomeadamente na área da música. Nós temos tido muitas parcerias nesta área, somos parceiros do Tomorrowland a nível internacional e, por outro lado, temos o excelente exemplo agora do Dia dos Namorados, em que temos uma parceria com os Dama. O grande segredo para criar uma entidade muito forte é a consistência, acima de tudo. E a marca Durex tem sido muito consistente. Por um lado, a comunicação com o consumidor, em que nós queremos trazer a disrupção, a informação e também comunicar os benefícios dos nossos produtos. Mas, por outro lado, também a parte educacional. E a marca Durex tem tido muita consistência ao longo dos anos nas parcerias que tem feito, por forma a conseguirmos gerar experimentação, gerar educação e tentar esclarecer todo o tipo de dúvidas junto do consumidor relativamente a esta temática. A relação dos portugueses com a sexualidade mudou e a publicidade abriu muitas vezes a conversa e contribuiu para um diálogo mais saudável. O digital impõe novos desafios, pondo à prova a regulamentação e criando novas fronteiras entre a sedução e a responsabilidade. A comunicação livre faz-se entre linhas, como devemos falar de sexo.
Vivemos numa época onde se sentiu muita liberdade sexual, agora começam a surgir novos valores que eventualmente podem questionar muito dos comportamentos que se vêem no momento. Há um evoluir, há um retrocesso, as coisas são muito variáveis de acordo com a cultura, com o momento que é vivido, com a história. A ideia de que é homem está sempre pronto para sexo é um tabu muito frequente, mas aquilo que tenho verificado em termos clínicos é que é precisamente uma das questões cada vez mais visíveis, que há homens com falta de desejo sexual e depois são os parceiros ou as parceiras que os levam a procurar ajuda. A ideia de que a mulher não deve ter iniciativa sexual, felizmente está a ser desconstruída, embora ainda exista algum tabu em relação a isso. A ideia de que se falarmos de sexo vai incentivar os jovens a terem sexo, quando há estudos que provam precisamente o contrário, ou seja, quanto mais informados estiverem os jovens em termos de educação sexual, mais tardia vai ser a sua sexualidade e também com mais cuidados em termos de prevenção. Vemos aqui algumas coisas que, embora estejam a ser desconstruídas, ainda é importante trabalharmos nelas. A publicidade o que faz é, de facto, identificar insights. Podem ser coisas que já existem em termos de sociedade e em termos do próprio comportamento, ou antecipar aquilo que vão ser tendências que estão na crista da onda naquele momento. Isso é verdade para todo o tipo de comunicação, mas também é verdade para questões ligadas com a sexualidade. Eu posso dar exemplos. Uma campanha foi feita pela Fox Live, que era o ABC do LGBTQIA, e que tinha a ver com, de facto, olha, o LGBT, o que é que isto quer dizer? Uma campanha super recente é da Médis e da menopausa. Coloca o tema da menopausa como um tema perfeitamente passível de ser coloquiado. Como é que tens estado da secura vaginal? Isto às vezes parece um deserto. Em agosto. O filme do Natal, da Vodafone, que tinha a ver com as relações homossexuais. Portanto, vai à frente, acompanha, tenta desmistificar, tenta retirar preconceito e acontece isto na área da sexologia, que normalmente é assim uma área mais picante, mas também nas outras áreas todas. O sexo vende muito. A questão de mostrar algo mais picante ou erótico ou sensual, muitas vezes chama a atenção das pessoas. Gostamos muito de saber o que é a sexualidade das outras pessoas, mas esta veia muitas vezes de voyeurismo está aqui associado também a tentarmos perceber aquilo que nós fazemos, se é normal, se não é normal. É importante que as pessoas saibam que a normalidade não é a maioridade. Às vezes há coisas que não são tão comuns e que são normais e que não é por não serem tão praticadas que o deixam de ser. Há uma coisa que nós às vezes dizemos entre amigos, não é? Que a conversa começa a descer de nível e a subir de interesse. Mas o descer de nível não pode tornar vulgar. Pode ser sexy sem ser vulgar. Isso também que se procura quando se faz a comunicação das marcas que estão ligadas a esta área. Existe um código da publicidade, a lei é clara. Há que respeitar e há que não chocar e há que ser, enfim, passível de ser entendida sem sobressaltos, diria eu, pela generalidade da população. Em termos de autorrelação, é o que nós depois fazemos a seguir nas próprias agências. Estamos sempre ali naquele limiarzinho daquela fresta em que ainda é picante, diria eu, é sexy, sem ser de facto debochado ou sem ser de alguma forma mais agressivo ou sem ser chocante. A publicidade é valores atribuídos a marcas e a responsabilidade das marcas é exatamente a mesma, quer seja no offline, quer seja no digital. Portanto, as marcas, quando vão comunicar, seja em que área for, têm que respeitar exatamente os mesmos códigos. O digital é um super desafio porque é descontrolado e é descontrolado para todos os lados. O problema não é a falta de regulação, nem de autorregulação. O problema é a falta depois do controle e a falta de verificação. O que é importante o consumidor reter é aquilo que são os valores que as marcas lhes vão dar ou lhes trazem, seja em que área for. Cada vez mais as pessoas devem estar focadas naquilo que são as suas necessidades, naquilo que são os seus limites e o discurso deve ir por aí. A sexualidade e o prazer sexual deve estar ligado ao nosso bem-estar interno e não por aquilo que nos é imposto. E a educação sexual também passa um bocadinho por aí, por nos alertar sobre essas questões. Isso deve ser o próximo passo em termos de evolução, de transmissão de informação em termos sexuais, quer seja pelos média, quer seja pelos próprios governos, para estarmos atentos àquilo que são as nossas necessidades. No brilho de um chocolate, na suculência de um hambúrguer ou na delicadeza de um doce, mora o desejo de um momento de prazer. Através de cores vibrantes, texturas sedutoras e montagens perfeitas, o Food Appeal desperta o lado provocador da comunicação, criando imagens irresistíveis e sedutoras. O Pitch não resistiu à tentação e foi saber mais sobre a arte de comer com os olhos. O
food porn não tem muito a ver com a palavra pornografia no final. Tem a ver com o appetite appeal, ou seja, nós damos umas imagens tão bonitas e tão apetecíveis, quase se tornam pornográficas, de boas. Não é? São imagens que não têm que obrigatoriamente ser de comida, mas é tudo o que é feito, entre aspas, sobre uma mesa. É muito minucioso porque nós estamos em macro. É um conceito muito gerado pelas redes sociais, pela constante vontade de gerar novas tendências, porque na realidade comer é uma coisa muito natural. O food porn, o food appeal, acaba por entender o que é que gera essa vontade para gerar mais vontade. No fundo, somos constantemente alimentados por imagens que nos dão vontade de comer. A imagem é uma antecipação de uma experiência que vai acontecer e vai ser refletida depois na experiência sensorial que vai ter. Ou seja, às vezes o produto nem sequer é tão bonito na realidade, mas a imagem com que a pessoa vai comer foi a imagem com que ficou num primeiro impacto, que ainda antes do seu contacto com o produto real. No Vira Frangos, o produto foi desenhado a pensar na imagem, como é que ele iria ser vendido, como é que ele iria ser publicitado, como é que ele chegava a casa. Qual é que é o tratamento diferente entre a fotografia e o filme? Nós podemos demorar o tempo que nós quisermos a olhar para uma fotografia. Um filme também podemos estar a olhar anos, mas vemos um filme em movimento. Nunca vemos um frame a frame. A fotografia tem que ser sempre mais cuidada na forma como se trabalha, e faço questão nas minhas fotografias de a luz já ser a luz que eu uso para finalizar em pós-produção. Existe um rol de técnicas que no fundo vão bater sempre ao mesmo, que é o que é que nós queremos passar com esta imagem? Queremos passar frescura, queremos passar suculência. Então há cores, há texturas que se podem enaltecer. Às vezes é contextualizar com pequenos detalhes, pequenas nuances, e as técnicas servem para isso, para enaltecer o que é pretendido para determinados alimentos. É o foco e o desfoque que podes ter ou não ter, é o tom, é as sombras, é o contraste, é a volumetria. É isso que tu também vais... O appetite appeal não é só uma coisa bonita, é também a maneira como nós, tecnicamente, o conseguimos mostrar, através da luz e da câmara, não é? Seja ela fixa ou seja ela em movimento. Cada alimento terá o seu ênfase preferido, não é? Na carne e no peixe queremos o dourado, nos pratos de forno queremos o dourado, o chamuscado, nos grelhados queremos as marcas da grelha. Cada alimento tem a sua linguagem, vai ter ao nosso imaginário. No fundo é conhecer cada alimento e dar-lhe o melhor tratamento visual, que nem sempre é o mesmo que damos quando queremos consumir. A estrela é o produto, por isso como é que nós vamos dar realce a esse produto? Tem a ver com os fundos, tem a ver se o produto é mais escuro, se o produto é mais claro, toda a envolvência vai ser importante. Se o produto é quente, tentamos passar essa temperatura do produto, as texturas, os brilhos. Há toda aqui uma ciência que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos e que cada marca, em virtude do seu produto, adota as técnicas e as opções que mais lhe convém. Quando fotografamos hambúrgueres ou filmamos, nós não estamos a pôr um pouco como se fazia no início deste século, no final do século passado, que havia mock-ups de tudo e tudo era irreal. Agora é quase tudo verdadeiro. Os ingredientes são os verdadeiros. A carne é verdadeira, a alface é verdadeira, o tomate é verdadeiro, os molhos são verdadeiros, é tudo verdadeiro. A única coisa que nós fazemos é transportar aquilo para a frente para que se veja no primeiro plano, não é? Ou seja, na frente, e que dê bastante apetitosidade, porque está tudo à nossa frente, à frente dos nossos olhos. No fundo, vai tudo bater à necessidade humana, não é? O que é que dá vontade de comer quando vês um alimento? É a sua frescura, é a cor, é o cheiro. Aqui falamos só de imagem, portanto, vamos tirar da mesa o olfato, o sabor. Quando passei a trabalhar com publicidade, com imagem de comida, comecei a perceber, ok, eu sei fazer comida, eu sei apresentá-la bem, mas tive que me adaptar, porque às vezes o que nós vemos com o olhar, a lente percebe de outra maneira. A criatividade como estilista culinário começa em resolver problemas, como aplicar as técnicas. Um fotógrafo de comida tem que gostar de comer, tem que saber cozinhar. Eu já fiz mais de 30 livros de cozinha. Isso ajudou-me muito a tentar perceber o que é verdadeiramente apetecível numa cozinha. Quando se trata de comida, só quem entende bem isso é que consegue verdadeiramente conseguir boas imagens de comida.
O mais importante é quem trabalha comida saber que é comida e que as pessoas vão comer. Queremos que essa naturalidade e essa verdade do produto passe. Tudo o que são adereços são importantes se reforçarem o contar de uma história, neste caso um produto autêntico, natural, que foi grelhado, que é saudável também. Por isso, toda a imagem tem que contar essa história e a mensagem que nós queremos passar. Esta semana, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, Pedro Morgado traz-nos como inspiração Mr. Wind, uma campanha que dá asas à imaginação e que alia o humor à arte do contar histórias. I think I was always misunderstood. Este filme, para mim, é incrível e é de uma beleza poética inacreditável. Apresenta uma personagem estranha, esquisita, que é ignorada por toda a gente e que se sente mal compreendida e que, de repente, à medida que o vídeo vai acontecendo, começamos a ter algumas pistas que aquela pessoa, com uma aparência muito estranha, é o vento. Durante o filme conseguimos ter algumas imagens incríveis, são tão simples, mas tão fantásticas em termos da analogia que queremos fazer. E é uma história muito bonita da forma como nós, a humanidade, olhou para esta força natural como uma potencial fonte de energia. Há um plano um bocadinho mais afastado do Mr. Wind a pontapear uma caixa de cartão, como se nós retirarmos aquela personagem, nós conseguimos ver que é o vento. Everything changed. E para mim esta campanha sempre me inspirou muito a forma como nós, como criativos, podemos e temos a capacidade de contar histórias que são bonitas, que são simples, mas que acima de tudo que entregam aquilo que um cliente pode querer dizer. Finally feel useful. Good at something. Foi um prazer estar na sua companhia. Nós voltamos para a semana com novos apelos do mundo das marcas e da comunicação. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.